Tô de volta às mídias sociais da TNT Esporte pra gente falar sobre o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, comentar, compartilhar, porque é o tema do vídeo agora. Para quem não sabe, para quem não acompanhou muito as notícias da noite desta quinta-feira, Edinaldo Rodrigues neste momento não é mais presidente da CBF, após uma decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfero, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF nesta quinta-feira. O motivo do afastamento é uma deliberação do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfero em relação a um acordo que manteve e que possibilitou que Edinaldo Rodrigues continuasse no poder, e um acordo que foi homologado no Supremo Tribunal Federal em janeiro deste ano. Neste acordo, a CBF, além de vários vice-presidentes e da Federação Mineira, assinaram um acordo para que a ação que pedia a destituição de Edinaldo Rodrigues do cargo lá na eleição de 2022 fosse paralisada para Edinaldo Rodrigues continuar como presidente. Esse acordo tem a assinatura do Coronel Nunes, ex-presidente da Federação Paraense, ex-presidente da CBF, e, segundo as informações obtidas nas últimas 3 semanas, o ex-presidente da CBF, Coronel Nunes, não tem neste momento capacidade cognitiva para assinar nenhum documento, já que ele está tratando de um tumor no cérebro, e além disso, além dessa dúvida sobre a capacidade dele em assinar qualquer documento neste momento, há a suspeita também de que a assinatura do Coronel Nunes foi falsificada. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfero intimou o Coronel Nunes a prestar esclarecimentos na última segunda-feira. O Coronel Nunes não foi a não compareceu e nem estava disponível a falar com o desembargador via nenhum tipo de comunicação eletrônica, porque, segundo os advogados do Coronel Nunes, ele estava em um tratamento médico em São Paulo. E aí, depois de não conseguir ouvir o Coronel Nunes, nesta quinta, o Gabriel de Oliveira Zéfero deliberou a suspensão, o afastamento de Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF, atendendo a uma ação provocada por um dos vice-presidentes da CBF, o Fernando Sarney, e que entrou com esse pedido no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, na decisão do ministro Gilmar Mendes, encaminhou a questão para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que lá atrás, lá em 2021, foi quem queria anular a eleição de Rogério Caboclo e depois a eleição de Edinaldo Rodrigues, e aí o juiz Gabriel de Oliveira Zéfero, nesta quinta-feira, decidiu afastar Edinaldo Rodrigues. Fernando Sarney, que é um dos vice-presidentes da CBF, até março do ano que vem, foi empossado como interventor da CBF, com a obrigação de convocar novas eleições num prazo de 30 dias, preferencialmente, ou no menor prazo possível. Então, essa é a situação. Neste momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Fernando Sarney é o interventor da CBF e Edinaldo Rodrigues está afastado do cargo de presidente. A informação de agora é que Edinaldo Rodrigues, por meio do seu corpo jurídico, que o acompanha nesta questão, já deu entrada no Supremo Tribunal Federal pedindo que o ministro Gilmar Mendes, que é quem foi lá atrás sorteado para cuidar deste caso, torne sem efeito a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que recoloque o Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF. Isso era algo esperado, era algo normal que acontecesse, da defesa do Edinaldo Rodrigues solicitar ao Supremo Tribunal Federal, e aí esse caso no Supremo está sendo analisado pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes, para que isso torne sem efeito a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que recoloque Edinaldo Rodrigues no cargo. Aí fica agora a questão de entender como o Gilmar Mendes vai se manifestar. Quando o Edinaldo Rodrigues foi afastado do cargo
no final de 2023, no início de 2024, o Gilmar Mendes concedeu uma liminar recolocando o Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF, entre outros argumentos, dizendo que se ele não fizesse isso, o Brasil não poderia mandar representante, uma seleção para disputar o pré-olímpico na categoria masculina. Então, entre outros fatores, isso foi determinante. O Edinaldo continuou como presidente por força dessa liminar durante mais de um ano, e no início de 2025, quando o caso iria ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não iria vigorar mais a decisão liminar do Gilmar Mendes, e sim iria ser apreciada por todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, veio esse acordo polêmico que tem essa assinatura do Coronel Nunes. Então agora resta ver qual será a postura do Gilmar Mendes. Se ele vai de novo dar uma liminar para o Edinaldo Rodrigues e vai reconduzir o Edinaldo Rodrigues ao cargo de presidente da CBF, ou se ele não vai se meter desta vez, e aí vai deixar o caso sendo conduzido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou se ele vai esperar e vai de cara conduzir a questão para o plenário, para os 11 ministros votarem. Isso é que precisa ser entendido, isso que precisa ser percebido neste momento. Eu consultei algumas pessoas do ambiente político da CBF e a impressão de quem está neste momento num lado contrário ao do Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo Rodrigues no último ano, ele, para construir todo o seu fortalecimento político dentro da CBF, mudou o estatuto da CBF para permitir 2 reeleições, ganhando a votação por 27-0. Depois foi reeleito. Agora, 40 dias atrás, antes do jogo contra o Brasil e Argentina, foi reeleito com todos os 60 votos do colégio eleitoral. O Edinaldo Rodrigues gerou muito descontentamento em parte do jogo político da CBF. Pessoas com quem eu conversei e que hoje estão em lado contrário politicamente ao Edinaldo Rodrigues, entendem que há a possibilidade do Gilmar Mendes não se meter desta vez. E por quê? Porque, segundo essas pessoas que hoje estão de um lado contrário ao Edinaldo Rodrigues, o Gilmar Mendes se sentiu muito exposto ao ser citado diversas vezes na reportagem do Alain de Abreu, da revista Piauí, que desgastou demais a imagem do Edinaldo Rodrigues, da CBF, inclusive com despesas pessoais de dirigentes sendo pagas com dinheiro da CBF, e acabou refletindo esse desgaste no Gilmar Mendes, pelo fato do filho do Gilmar Mendes, da empresa do filho do Gilmar Mendes, ter o IDP, né, o Instituto de Cursos e de Educação do filho do Gilmar Mendes, ter assumido a CBF Academy. Então, dentro do jogo político da CBF, há a dúvida se o Gilmar Mendes vai querer de novo se expor ao dar uma liminar para reconduzir o Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. Há a expectativa de que, por causa desse desgaste, atrelado às coisas reveladas na reportagem da revista Piauí, que o Edinaldo Rodrigues, que o Gilmar Mendes não se meta dessa vez e deixe o caso ser conduzido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que indica um pouco isso? Antes do caso, quem enviou esse caso de volta para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi o próprio Gilmar Mendes. Esse caso da suspeita de falsificação da assinatura do Coronel Nunes, esse caso poderia ter parado no STF. O Gilmar Mendes poderia ter dito: não, isso daqui não é relevante, não temos indícios, e poderia ter parado ali e as coisas continuariam do jeito que estavam. O próprio Gilmar Mendes remeteu a decisão, remeteu o caso de volta para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que lá em 2023 tinha conseguido o afastamento do Edinaldo Rodrigues. Então, nos próximos dias, vamos acompanhar de forma muito atenta o jogo político
do Edinaldo Rodrigues dentro do STF, para saber, o Gilmar Mendes vai de novo reconduzir o Edinaldo Rodrigues à presidência numa decisão liminar? O Gilmar Mendes não vai se meter nesse momento e vai remeter o caso para o plenário do STF, para os 11 ministros decidirem junto com ele e mais os 10 decidirem juntos sobre a questão, ou ele não vai se meter e vai deixar o caso continuar na última decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inclusive falando sobre as eleições, novas eleições em 30 dias convocadas pelo Fernando Sarney. Eventualmente, se tivermos novas eleições, qualquer um poderá ser candidato, desde que cumpra lá aquelas determinações de ter o apoio de 4 confederações, de 4 federações estaduais e de 4 clubes da Série A e da Série B assinando a chapa para eles poderem concorrer. Essa questão, é um pouco meio confuso, mas é o cenário que a gente tem desse afastamento do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Nesta quinta-feira, terminamos o dia com Edinaldo Rodrigues fora da presidência da CBF. E aí, entendeu? O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, tudo aquilo que você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta mais sobre esse e outros assuntos. Um abraço. Tchau.